Fala galera, tranquilo? Bora lá. Página 154, exercício sobre força elástica, tudo bem? Então bora lá. Exercício número 1. A mola representada na figura está presa ao teto. E ela sustenta um corpo de peso P e apresenta determinado alongamento. Qual o valor da força elástica? Galera, se o bloquinho está sofrendo uma força para baixo de valor P e ele se mantém parado, sustenta o corpo de peso P, ou seja, ele fica parado. E ele fica parado por quê? Porque tem que existir uma força para cima que anule a força que está para baixo. Esse bloquinho está preso aonde? Se ele estiver sobre a superfície, a força que vai cancelar com o peso vai ser normal. Se ele estiver preso numa corda, a força que vai anular com o peso vai ser a tração. Se ele está preso numa mola, a força que vai anular com o peso vai ser a força elástica. Tudo bem? Então ela é que cancela com peso. Aí ele pergunta, qual é o valor da força elástica? Peso. Ela tem, para ela se cancelar com peso e manter o bloco parado, a força elástica tem que ter o valor do peso. Qual o valor da força que a mola aplica ao teto? Galera, a mola é igual a corda. Igual existe uma corda, ela tem duas pontas, as duas pontas puxam com a mesma tração. Uma mola, quando ela está presa em dois lugares, uma ponta puxa com uma força elástica, a outra vai puxar com a mesma força elástica do outro lado. Tudo bem? É a mesma ideia da corda. Então, qual é a força que ela puxa o teto? A mesma força que ela puxa o bloco para cima. É a força elástica. Mesmo valor igual ao peso do bloquinho. Tranquilo? Letra C. Quais forças são responsáveis por distender a mola? Palavra distender. Tem alguns alunos que ficam com dúvida. Distender é simplesmente esticar a mola. Entende? Quais forças são responsáveis por esticar a mola? A força peso do bloco e a força de reação do teto. Galera, exatamente o que está escrito aqui, ó, no gabarito. Por quê? Pô, tem uma mola. Para ela esticar, você tem que puxar as duas pontas da mola, porque se você puxa apenas uma ponta da mola, ela vai se mover junto com o que está puxando. Imagina botar a mola sobre a mesa, pegar um lado da mola e só puxar esse lado. A mola vai ficar andando junto com a minha mão e não vai esticar. Agora, se eu seguro uma das pontas dela e puxo a outra, aí a mola vai esticar. Por quê? Porque aquela mão que ficou parada, travou a mola, vai segurar. E a outra que está puxando vai esticar. As duas mãos é que estão fazendo a força para esticar, e não só uma. Tudo bem? Então é como se fosse aqui, ó, eu preciso dessas duas forças para poder esticar o corpo. Tranquilo? Então, é isso aí. Próxima questão. Questão número 2. Considere as seguintes afirmações. Julgue os itens conforme sua veracidade. Item 1. Uma mola presa a um obstáculo numa extremidade e a outra presa pela mão de uma pessoa se mantém distendida quando a resultante das forças for máxima. Galera, imagina. Tá aqui a mola. Tá aqui a mola. Tudo bem? Aí, uma mola presa em um obstáculo em uma de suas extremidades, então tá aqui, ó, presa a um obstáculo em uma de suas extremidades, como se fosse presa à parede. E a outra presa pela mão de uma pessoa. Então, imagine que tem a mão de uma pessoa assim, tudo bem? Mão da pessoa assim, ó, os dedinhos, ó, 4 dedos. Em cima e embaixo, ó, assim, ó, tá aí a mão, tá segurando a molinha, beleza? Aí, beleza, tá a mão segurando a pontinha da mola e a mola tá presa lá na outra ponta. Aí, continuando. Se mantém distendida quando a resultante das forças for máxima. O que é resultante das forças? É a força resultante, tudo bem? Aí eu te pergunto, cara, o que é força resultante ser máxima? É quando as duas forças que estão sendo uma aplicada na parede e a outra aplicada pela mão, elas têm a mesma direção. Porque pensa, se eu boto duas forças assim, ou boto uma para lá e outra para cá, concorda que nesse caso a soma dos vetores vai estar um vetor grandão para a direita? E nesse caso, o resultado vai dar zero, porque eles vão se anular, se forem duas forças iguais? Faz sentido? Aí eu te pergunto, qual dessas duas é a situação que a questão está falando? Ó, a mola presa na parede e a outra pela mão, outra extremidade, se mantém distendida quando a força resultante for máxima. Quando que a força resultante é máxima? Nesse primeiro caso. No segundo caso, a força resultante é zero. Tudo bem? E pensa, para a mola esticar, concorda que você tem que puxar uma ponta da mola para um lado e outra ponta da mola para o outro? Então a mola estica quando a força restante sobre ela é
zero, e não quando a força resultante é máxima. Porque quando a força resultante é máxima é quando as duas pontas são puxadas na mesma direção e no mesmo sentido. Então imagina, tem uma mola com aí a parede, imagina que a parede vai se mover para lá, para a direita, e a mão da pessoa também vai se mover para a direita. Concorda que a mola nem esticar vai, então? Se a mola nem esticar vai, não vai distender, porque distender é esticar. Logo, para esticar, uma tem que ir para um lado, outra tem que ir para o outro lado. Beleza? Então, quando a resultante das forças é máxima? Errado. Tudo bem? Errado. É quando ela é zero. Beleza? Que é quando uma puxa para um lado, outra puxa para o outro, a resultante dá zero, mas a mola estica. Tranquilo? Afinal, força resultante não é cada forcinha que age sobre um corpo. Força resultante dá zero significa que a soma das forças dá zero, e não que cada uma das forças que agem sobre o corpo é zero. Tudo bem? Afirmativa 2. Uma bolinha de borracha possui... Tirar aqui um pouquinho, diminuir aqui o tamanho, deixar ela mais aqui. Uma bolinha de borracha possui elevado coeficiente de restituição. Ok. O livro aqui vacilou, pois ele usou um termo que ainda não viu. Tudo bem? Ainda não vimos. Isso é matéria de se ver mais no final do ano. Tudo bem? Uma bolinha de borracha possui elevado coeficiente de restituição elástica. O que diabos ele quis dizer com elevado coeficiente de restituição elástica? É o seguinte. Coeficiente de restituição elástica diz o quanto um corpo consegue voltar entendo o seguinte, o que eu vou falar não estará completamente correto, mas será o importante para a gente conseguir entender até o momento da matéria, tudo bem? O que seria elevado coeficiente de restituição elástica? É aquele corpo que ele consegue recuperar o formato dele de forma perfeita, tudo bem? Um corpo que se amassa ele não volta, ele tem baixo coeficiente de restituição elástica. Aquele corpo que se amassa e ele logo em seguida volta ao seu formato original, ele tem um elevado coeficiente de restituição elástica. Tudo bem? Aí, voltando. Uma bolinha de borracha que possui um elevado coeficiente de restituição elástica, quando pressionada e retorna ao seu formato inicial após cessar a força de compressão. Uma bolinha de borracha possui elevado coeficiente quando pressionado, e retorna ao seu formato inicial após cessar a força de compressão. Agora eu entendi a pergunta. Ele está simplesmente perguntando se uma bolinha de borracha, quando possui elevado coeficiente de restituição elástica, quando pressionado, volta ao seu formato inicial. Sim, é exatamente o conceito que eu tinha falado do que é elevado e o que é um baixo coeficiente de restituição elástica. Tudo bem? Então, está certo o item. Ele falou exatamente o conceito que eu havia falado. Beleza? Então, continuando. Opa! E afirmativa 3. Uma mola presa a um obstáculo numa extremidade e a outra presa pela e sob a ação da mão de uma pessoa pode se manter comprimida. Pode, ué. Ele está falando de novo aqui dessa mesma situação. Ó. Uma mola presa a um obstáculo, aqui, numa extremidade presa pela e sob a ação da mão de uma pessoa, pode se manter comprimida? Claro, é só essa pessoa decidir apertar a mola. Pronto. Tudo bem? Aí ela vai ficar comprimida. Tranquilo? Então, certo. Pergunta até meio estranha, né? Tão simples que chega a ser estranho. Você fica, será? É isso mesmo. Tudo bem? Questão número 3. Considere uma mola de 6 centímetros de comprimento. Então, ó, vamos desenhar uma mola aqui, ó, de 6 centímetros de comprimento. Então, daqui até aqui, ela tem 6 centímetros de comprimento. Tudo bem? Com uma de suas extremidades presa ao teto. Opa, isso é importante ler até o final da questão, né? Então, imagina como se fosse assim, certo? A mola está presa ao teto. Ao prender o corpo de massa 1 kg na outra extremidade, a mola passa a ter 10 centímetros. Então, ó, na hora que eu boto um corpo de massa 1 kg, ela passa a ter 10 centímetros, tudo bem? 10 centímetros. Eu tinha botado como fosse dentro do elevador, mas esquece isso, só pensa no teto, como ele mesmo já havia falado, só o teto. Na situação inicial, a mola naturalmente tem uma altura de 6 centímetros.
Beleza? Ela tem um comprimento de 6 centímetros naturalmente, quando você não bota peso nenhum. Aí na hora que você bota um peso de 1 kg, ela passa a ter 10. Aí ele pergunta, qual será o comprimento da mola se trocarmos o corpo de 1 kg por outro de 3 kg? Beleza? Ou seja, ele está perguntando, se eu botar um de 3 kg assim, qual vai ser o novo comprimento dela? Beleza? Vou botar assim, L de comprimento. Qual será o novo comprimento dela? Tranquilo? Como é que a gente faz? Primeiro, só da gente ver esse desenho inicial, a gente já sabe que o comprimento da mola, então, comprimento que a gente chama de equilíbrio, que é o comprimento que não tem nenhuma força sendo aplicada sobre ela, é exatamente 6. A gente chama de x0, que é o comprimento inicial da mola, o comprimento de equilíbrio, é igual a 6 centímetros. Aí a gente sabe depois que nesse caso aqui, quando a mola estava segurando esse bloquinho e ele ficou parado, qual é o peso de um bloquinho de 1 kg? 10 newtons, concorda? Se considerarmos a gravidade igual a 10? Então, se o bloquinho ficou parado, é que existia uma força de 10 newtons para cima também, para poder equilibrar aquela força de 10. Logo, qual é a força que a mola faz? Não é a mola que está segurando o bloquinho para cima? Então, a força elástica da mola é 10. Então, como eu sei que a fórmula de força elástica, vou subir um pouquinho aqui. Como eu sei que força elástica é igual a K, que é a constante elástica da mola, vezes ΔX, eu falo que nessa segunda situação, ó, essa aqui é a primeira, segunda, terceira situação. Como eu sei que naquela segunda situação a força elástica é igual a 10, o K eu não sei quanto vale. E eu sei que o ΔX, que é a variação de comprimento da mola, é igual a 4 centímetros. Por quê? Antes a mola media 6 centímetros e passou a medir 10. Significa que ela aumentou quanto de comprimento? 4. Esse é o ΔX, é o quanto a mola distende, é o quanto ela aumenta de comprimento. Tudo bem? Só que eu tenho que colocar as coisas no sistema internacional. Ou posso deixar o K basicamente assim, ó, 10 newtons, 4 centímetros, né? Se eu passo 4 dividindo, quanto é 10 dividido por 4? 2,5, correto? Então vai ser 2,5 newtons por centímetro, que é a unidade de medida das coisas que a gente estava trabalhando. Não precisa ser necessariamente sistema internacional, mas aí a gente vai ter que passar a usar as coisas em newton e centímetro. Tranquilo? Então, ó, a constante elástica da mola, a partir da segunda situação, ele desenhou a segunda situação só para a gente poder calcular a constante elástica da mola. Porque era só substituir na fórmula. Se você tem a força elástica, tem o ΔX. Você tem a constante elástica da mola, é só substituir, certo? E a constante elástica da mola deu 2,5, tranquilo? Aí, é só vir na terceira situação e aplicar de novo a mesma fórmula. Força elástica igual a constante elástica da mola, vezes ΔX. Na terceira situação, se o bloquinho ficou parado, quer dizer então que a força para baixo era igual a força para cima, para eles poderem se anular e ele ficar parado. Força para baixo é o peso, que é 30. Qual é a força para cima? É a força elástica da mola, que tem que ser igual ao peso para poder se anular, então tem que ser 30. Então volta aqui para a questão, força elástica K vezes ΔX. Na terceira situação, qual é a força elástica? 30. Quanto é o K? Concorda que a gente calculou na segunda situação qual era o K da mola? O K da mola é uma constante elástica da mola, então ela é constante. Todas as situações, o K dessa mola vai ser 2,5 newtons por centímetro. Então vem aqui e bota 2,5. Qual vai ser o ΔX? É o que eu quero saber. 30 dividido por 2,5 vai dar 12. Então, 12 é igual a ΔX. E qual a unidade de medida desse 12? Se o meu K está em newtons por centímetro, então esse 12 vai sair em centímetros. Então, se o ΔX representa o quanto a mola aumentou, e na terceira situação a mola aumentou 12 centímetros, qual o tamanho final da mola? O tamanho final da mola, você concorda? Que é o tamanho inicial dela, mais o quanto variou de tamanho? Se o tamanho inicial era 6 e ela aumentou 12 centímetros, então significa que o tamanho dela é 12 mais 6, que dá 18 centímetros. Pronto, essa é a resposta final da questão. Tudo bem? Então você tinha que desenhar as três situações, calcular qual é a constante elástica da mola na segunda situação e só jogar na fórmula da terceira situação. Tranquilo? Questão número 3, feita. Então bora. Questão número 4. Um elevador possui preso em seu teto um dinamômetro, o qual suspende um pacote de 8 kg. Então, bora lá. Vou mexer um pouquinho as coisas aqui pro lado. Tudo bem?
Vou apagar essas coisas que estão aqui, para a gente ter um pouquinho mais de espaço para poder fazer a questão. Então, a questão número 4. Perdão aqui. Questão número 4. Ô, rapaz, meu celular não cala a boca. Questão número 4. Questão número 4. O elevador possui preso em seu teto um dinamômetro. Então, ó, bora desenhar um elevador aqui. Possui preso em seu teto um dinamômetro. O dinamômetro nada mais é do que uma mola, certo? O qual suspende um pacote de 8 quilos. Um pacote de 8 quilos, tudo bem? Determine a marcação desse dinamômetro quando o elevador está descendo e freando a uma aceleração constante de 4. Se ele está descendo, então a velocidade está para baixo. Se ele está freando, é porque a aceleração tem que estar no sentido contrário, então a aceleração está para cima. E como esse bloco só tem duas forças agindo sobre ele, o seu peso e a força elástica que está para cima, certo? O seu peso e a força elástica que está para cima, e eu sei que se ele está freando, descendo e freando, a aceleração está para cima, então a força resultante está para cima. E como a força resultante é a soma das forças, então força elástica tem que ser maior que a força peso, porque a força elástica está para cima e a força peso para baixo. Logo, eu posso escrever força resultante é igual a força elástica menos o peso. Tudo bem? Porque a força elástica está para cima na mesma direção da força resultante, já que a força resultante está na mesma direção da aceleração. Beleza? Aceleração, velocidade. Tranquilo? Então, bora lá. Qual o valor da força resultante? Massa vezes aceleração. Qual é a massa do bloquinho? 8. Qual é a aceleração dele? Ele fala na questão que é a aceleração de 4. Então, massa vezes aceleração é igual a força elástica, que não sabemos quanto vale, menos o peso. Qual é o peso do corpo? Se a massa é 8, o peso é 80. 80 ao considerarmos a gravidade igual a 10. Tranquilo? 8 vezes 4 dá 32. 32 mais 80 é igual a força elástica. Logo, força elástica vale 112 newtons. Tranquilo? E resolvida a questão. Questão número 4. Feita. Questão número 5. Vou jogar isso daqui um pouquinho para cima. Tudo bem? Questão número 4 está aqui feita para ter um pouquinho mais de espaço, tá? Eu vou até jogar um pouquinho mais pro lado ainda essa coisa aqui. E vou apagar aqui para a gente ter um pouquinho mais de espaço para fazer a questão número 5. Dois blocos A e B de massa igual a tanto e tanto estão sobre uma superfície horizontal presos entre si por uma mola ideal de constante elástica igual a 4. Dois blocos A e B de massa igual a 3 e 2 estão sobre a superfície horizontal presos entre si por uma mola ideal de constante elástica igual a tanto. Então olha só, imagina o bloco A, imagina o bloco B, certo? Bloco A, bloco B. O bloco B tem 2 kg, o bloco A tem 3 kg. Estão numa superfície horizontal, ou seja, estão aqui ó, sobre um piso, presos entre si por uma mola ideal. Então essa cordinha que eu desenhei na verdade é uma mola, tudo bem? De constante elástica igual a 4 newtons por metro. Os blocos entram em movimento quando sobre A é aplicada uma força de intensidade igual a 60 newtons. Então sobre A é aplicada uma força de intensidade igual a 60 newtons. Beleza? Paralela à superfície, afastando de A para B, afastando A de B. Tudo bem? Então empurrando para a esquerda mesmo. Supondo que não haja atrito entre a superfície e os blocos, determine a distensão sofrida pela mola. Olha só, ele deu esses dados e ele quer saber qual é a distensão. A gente tem que desenhar todas as forças. Por quê? Concorda que para a gente saber a distensão da mola, ele está perguntando qual é o delta x. E como eu sei que força elástica é igual a K vezes delta x, e ele já me deu K, olha aqui, ó, o que é isso daqui? 4 newtons por metro é o K da mola. Ele já me deu K. Se ele quer saber o delta x, que é o quanto a mola distende, eu preciso saber a força elástica. E como é que eu sei a força elástica? Igual eu fazia com as questões de conjunto de corpos. Tenho dois corpos, força elástica é uma força interna, basta você fazer a força resultante dos dois corpos e resolver o sistema. Olha só.
No corpo A, concordo que ele tem peso e tem normal, e eles se anulam, então não precisa nem calcular eles. P também tem peso e normal, não tem nenhuma outra força na vertical e eles estão no plano horizontal, então não precisa calcular nada, um se anula com o outro. Logo, vai ter aqui, ó, essa mola tem duas pontas, e as duas pontas estão sendo puxadas. Tranquilo? Aqui vai puxar com uma força elástica e aqui vai puxar com a mesma força elástica. Logo, a gente pode vir aqui embaixo e escrever qual a força restante do bloco A, qual a força restante do bloco B. Força restante, lembrando que é igual a massa vezes a aceleração. Qual a força restante no bloco A? Concordo que se ele for puxado para a esquerda com 60 newtons, o sistema inteiro vai se mover para a esquerda? Logo, a força restante no A é quem está para a esquerda menos quem está para a direita. 60 menos força elástica. Isso é igual a massa dele, que é quanto? 3 kg vezes a aceleração. E o bloco B? Concordo que ele está sendo puxado para a esquerda com a mesma força elástica? Então vai ser força elástica igual a massa vezes aceleração. Tranquilo? Bloco B tem mais de 2 kg. Então o que você faz nesse sistema? Como quase todo sistema aqui na física, nessa parte da física, é só somar as equações. Menos força elástica, mais força elástica, deu 60. Aqui, tudo bem? Porque elas vão se anular e vai sobrar apenas os 60 newtons, tranquilo? 3A mais 2A, 5A. Logo, 60 dividido por 5 dá 12. Aceleração igual a 12 metros por segundo ao quadrado. Foi isso que ele perguntou? Não, ele não perguntou a aceleração, ele perguntou a força elástica. A gente calculou a aceleração para poder substituir de volta na fórmula e calcular a força elástica. A força elástica é 2 vezes a aceleração. Na segunda equação, por exemplo, eu poderia ter substituído na primeira, não tem o menor problema, mas eu quero na segunda porque eu acho mais fácil. Como ele é 2 vezes a aceleração, então a força elástica é igual a 24. E aí eu volto para aquilo que eu tinha lá em cima. Força elástica não é igual a K vezes delta X, meu objetivo não é calcular o delta X. Eu não precisava só calcular a força elástica? Acabei de calcular, então o que eu vou fazer? Igualar com K vezes delta X. K, quanto vale K? Olha lá, 4 newtons por metro. 4 vezes delta X. Logo, delta X vai valer 24 dividido por 4, que isso dá 6. Qual a unidade de medida do K? Não é Newton por metro? Então, aqui vai sair em metros. Logo, delta X é 6 metros. Tranquilo? Opa, o gabarito está em centímetro, então devo ter errado alguma coisa? Não. Basicamente, deve estar errado o K na questão, tudo bem? Simplesmente o K na questão aqui está newtons por metro, mas a questão falou realmente newtons por metro. Então, deve estar errado o que o anunciado falou ou o gabarito, um dos dois está errado. Ou é 4 newtons por centímetro, ou a resposta final é 6 metros. Beleza? Então, é isso aí. Continuando, então. Questão número 6. Um elevador possui uma balança em seu interior e quando está em repouso, o peso de uma pessoa é de 800 newtons. Então, primeiro, o peso de uma pessoa nunca muda. Ele deveria falar assim, a marcação da balança é de tanto, tudo bem? Ou tanto faz, não tem o menor problema. Só quis dizer que o peso da pessoa é 800 newtons, tranquilo? Então imagina, tem uma pessoa dentro do elevador. Quando o elevador está em repouso, seu peso... o elevador está em repouso, seu peso é 800. Quando o elevador está em movimento, também é 800, não muda. O que vai mudar é a marcação na balança, beleza? Encontre as marcações da balança quando o elevador sobe acelerado. Então, ó, se eu tenho um elevador e eu sei que ele sobe acelerado, se ele sobe, velocidade para cima. Se é acelerado, é porque a aceleração está no mesmo sentido, tudo bem? Se a aceleração está no mesmo sentido, quer dizer que a força restante é para cima. E se eu tenho uma pessoa sobre uma balança no elevador, significa que as forças que estão para cima é maior do que as que estão para baixo. Quem é que está para cima? A normal. Quem é que está para baixo? O peso. Então, na situação da letra A, se ele fala que ele sobe acelerado, então ele está falando que a normal é maior que o peso. Logo, a força resultante é igual a normal menos peso. Qual é a força resultante? Bem, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Se um corpo tem peso de 800, é porque a massa dele é de 80. Então, massa vezes aceleração, ele sobe com que aceleração? 6 metros por segundo ao quadrado. Então, massa vezes aceleração é igual a normal. Lembrando que normal é o que a balança mede, tudo bem? A balança mede é normal, não é peso.
quando estamos parados e não tem nenhuma outra força atrapalhando, acaba que o nosso peso é igual a normal. Por isso que a gente confunde uma coisa com outra. Tudo bem? Então, bora lá. Peso mede... o peso é 800, né? Sempre. Peso é 800. Então, 8 vezes 6 dá 480. 480 mais 800 que vai passar para o outro lado, somando, então vai dar 1280, é igual a normal. Tudo bem? Então pronto, letra A. Esse é o valor que a balança mede, porque a balança mede normal. Se a normal no primeiro caso deu 1280, então a balança, essa balança que é diferente do que a gente tem na prática, porque a balança na prática não mede peso, mede massa, mas ele falou nessa questão basicamente que a balança mede peso, então essa balança vai marcar 1280 newtons. Tranquilo? E aí ele muda. E se por acaso ele desce acelerado? Opa, se ele desce acelerado, aí você pensa, se ele desce acelerado, é porque se ele desce, velocidade é para baixo. Se é acelerado, é porque a aceleração está no mesmo sentido da velocidade. Então, um elevador que tem aceleração para baixo, a pessoa vai ter um peso, então, maior do que sua normal. Já que se a aceleração é para baixo, a força resultante é para baixo. Se a força resultante é para baixo, quer dizer que as forças para baixo são maiores do que as para cima. Então, força resultante, nesse caso, será igual a peso menos normal. Força resultante é massa, que é 80, vezes aceleração, que nesse caso ele falou que é 6 também, como na letra A. Massa vezes aceleração, a força resultante, é igual a peso, que vale 800, nunca muda, menos a normal, que é o que a balança medirá. Logo, eu passo normal para lá, vai somando, passa esse resultado para lá, subtraindo, logo, normal vai ser igual a 800 menos 480, que dá 320, tudo bem? Aí, o módulo do vetor normal é igual a 320. Lembrando que pode responder de qualquer uma dessas duas formas. Ou você responde que a normal é 1280, ou a normal perdão, não é o número que importa, que eu estava querendo dizer, era a simbologia. Você pode falar módulo através de duas barras com o símbolo de vetor em cima, ou você pode simplesmente tirar a barra, tira o vetor, e isso representa apenas o módulo do vetor. Tudo bem? Então aqui é a resposta da letra B, aqui é a resposta da letra A. Tranquilo? Então, é isso aí, galera.